Talento não é tudo. Prefácio. Só talento é suficiente? O talento é algo muitas vezes superestimado e frequentemente mal entendido, afirmou o poeta e dramaturgo francês Édouard Pellerin. Tenha sucesso e sempre haverá tolos para dizer que você tem talento. Quando as pessoas realizam grandes coisas, os outros muitas vezes explicam suas realizações atribuindo-as ao talento. Mas essa é uma maneira falsa e equivocada de encarar o sucesso. Se só talento é suficiente, então por que você e eu conhecemos pessoas talentosas que não têm um grande sucesso? Muitos líderes empresariais norte-americanos são obcecados por talento. Alguns acham que talento é a resposta para todos os problemas. Malcolm Gladwell, autor de O Ponto de Desequilíbrio e Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, observa que bom número de empresas e consultores tem como prioridade máxima encontrar pessoas com talento. Essa mentalidade do talento é a nova ortodoxia da gestão norte-americana. Há empresas que costumam empregar enorme quantidade de MBAs das melhores universidades que são promovidos rapidamente e recompensados generosamente, mas jamais avaliados em seu desempenho. O principal exemplo que ele dá é a Enron, cujo foco no talento é lendário. Linda Clemons, por exemplo, que inaugurou o setor de controle de riscos meteorológicos da Enron, passou de negociante a associada, de gerente a diretora, até chegar à liderança de sua própria unidade comercial em apenas 7 anos. Gladwell pergunta: como se avalia o desempenho de alguém em um sistema onde ninguém permanece em um cargo por um tempo suficiente para ser avaliado? Talento não é tudo. Peter Drucker, pai da gestão moderna, observou: parece haver pouca correlação entre a eficiência de um homem e a sua inteligência, sua imaginação ou seu conhecimento. Inteligência, imaginação e conhecimento são recursos essenciais, mas somente a eficiência os converte em resultados. Sozinhos, esses recursos apenas estabelecem limites. Se talento fosse suficiente, as pessoas mais eficientes e influentes sempre seriam as mais talentosas. Muitas vezes, não é isso o que acontece. Considere os fatos. Mais de 50% dos CEOs das empresas que estão na lista das 500 mais da revista Fortune tiveram médias C e C- na faculdade. 65% dos senadores norte-americanos vieram do grupo pertencente à metade inferior da classe na escola. 75% dos presidentes norte-americanos ficaram entre os mais fracos na escola. E mais de 50% dos empresários milionários nunca concluíram a faculdade. Está claro que talento não é tudo. O princípio do salto em altura. Este não é um livro contra o talento. Acredito na importância do talento. Como não poderia acreditar? Todos os líderes de sucesso entendem a importância do talento. Lou Holtz, o lendário técnico de futebol americano que trabalhava em universidades, certa vez me disse: John, treinei equipes com bons jogadores e treinei equipes com maus jogadores. Sou melhor como técnico quando tenho bons jogadores. Quanto mais talento tiver uma equipe nos esportes, nos negócios ou no trabalho, maior será seu potencial e melhor seu líder poderá ser. A maioria dos líderes entendem
a dinâmica do domínio, da responsabilidade compartilhada, da divisão de trabalho, do controle da comissão e da delegação. Muitas vezes, os líderes realizam grandes tarefas dividindo um trabalho em partes e coordenando o esforço conjunto. Obras notáveis, como a construção das pirâmides ou da Grande Muralha da China, foram feitas desse modo. No entanto, existem algumas tarefas que não são aprimoradas pelo aumento de pessoal. A lei de Brooks afirma: colocar mais gente para trabalhar em um software atrasado só atrasa mais ainda o projeto. Mais nem sempre é melhor, e algumas coisas ficam melhores quando feitas por uma só pessoa. Uma ilustração maravilhosa e simples sobre a importância do talento é a que utiliza um evento esportivo como o salto em altura. Para vencer o salto em altura, é preciso que uma pessoa salte cerca de 2 metros e 10 centímetros. E não que 7 pessoas saltem 30 centímetros. Esse exemplo pode parecer óbvio, mas não acreditamos com frequência que podemos realizar mais quando colocamos mais pessoas em uma tarefa? Essa nem sempre é a solução certa. Na verdade, há muitas tarefas que exigem mais talento do que quantidade. Como o salto em altura, exigem o talento extraordinário de uma única pessoa, não o talento medíocre de muitas. Pondo o talento em perspectiva. Como eu disse antes, não pretendo minimizar a importância do talento. Talento é um dom dado por Deus que deveria ser celebrado. Quando observamos pessoas talentosas, 1. Devemos ficar admirados com seu talento. Ao ler livros sobre liderança de Jack Waite, fiquei impressionado com sua profunda sabedoria combinada com bom senso. Não é de se espantar sua capacidade de reverter a situação da General Electric e erguê-la à posição de liderança no mundo empresarial norte-americano. Ele é um líder nato. Toda vez que tenho oportunidade, vou aos concertos de Sarah Brightman. Acho sua voz incomparável. Muitas vezes fecho os olhos e apenas a ouço cantar, admirando-me com o talento dessa diva. Sarah Brightman é uma cantora nata. O futebol americano profissional em Atlanta atingiu um outro nível quando Michael Vick chegou à cidade. Sua capacidade de correr com a bola é garantia de emoção para o público em todos os jogos. Ele ergueu a equipe e os fãs dos Falcons com seus dons extraordinários. Michael Vick é um atleta nato. O talento pode permitir feitos extraordinários. Devemos reconhecer o talento das pessoas e nos admirar com suas realizações. 2. Devemos reconhecer sua contribuição para a sociedade. Quando observamos pessoas talentosas, devemos notar seu impacto. Onde os Estados Unidos estariam hoje se o país não tivesse sido formado por líderes talentosos? Estou lendo Book Notes Life Stories. Histórias de vida, biografias notáveis de pessoas que formaram os Estados Unidos, de Brian Lamb, o CEO fundador da C-SPAN e apresentador do programa Book Notes da C-SPAN. O livro tem me feito lembrar do talento dos pais fundadores dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, o terceiro presidente do país e principal redator da Declaração de Independência, foi um homem da Renascença. Inventou o primeiro arado moderno, foi o presidente da Sociedade Filosófica Norte-Americana, enviou Lewis e Clark à primeira expedição científica do país, reprojetou Washington para que o presidente, na Casa Branca, tivesse de levantar os olhos para ver o Congresso na colina do Capitólio
e ofereceu sua biblioteca pessoal com 6.500 títulos para a fundação da Biblioteca do Congresso norte-americano. Thomas Paine produziu o primeiro best-seller do país ao escrever Senso Comum. O livro vendeu 500 mil de cópias em um país com 3 milhões de pessoas. James Madison, o quarto presidente do país, foi a principal inteligência por trás da Constituição dos Estados Unidos. Foi o mais importante dos 55 homens que criaram este documento que transformou o mundo. Foi um pensador melhor que Jefferson. Henry Clay, orador, estadista e advogado, foi mentor de Abraham Lincoln e impediu uma ação de secessão dos Estados do Sul em 1850. Muitos historiadores acreditam que o atraso de uma década deu à União tempo suficiente para formar sua base industrial, levando, assim, à preservação dos Estados Unidos. O curso da história de todo o mundo foi mudada por mulheres e homens talentosos que maximizaram suas habilidades. 3. Devemos separar o que se faz do que se é. Fred Smith, autor e ex-presidente da Fred Smith Associates, compartilhou um pouco de sua sabedoria comigo muitos anos atrás. Ele disse: "O talento normalmente é maior do que a pessoa." Com isso, ele quis dizer que o talento de algumas pessoas é maior do que outros atributos pessoais importantes, como caráter e compromisso, e por esse motivo, muitas vezes, elas não conseguem atingir o ponto máximo de seu talento. Pessoas talentosas sempre são tentadas a margear suas habilidades, ou querem que os outros reconheçam suas habilidades, mas ignorem suas deficiências. Você não conhece pessoas que deveriam ter chegado ao topo, mas não chegaram? Todas elas tinham o talento de que precisavam, mas, mesmo assim, não tiveram sucesso. O filósofo Ralph Waldo Emerson também deve ter conhecido pessoas assim, pois afirmou: "O talento em si é um penduricalho e pura aparência. O talento aplicado ao entusiasmo pela causa da verdade universal eleva aquele que o detém a um novo patamar de poder na posição de benfeitor." Então, basta ter talento? Sim, mas só no começo. O romancista Charles Wilson declara: "Não importa o tamanho da garrafa, o creme sempre chega ao gargalo." O talento se sobressai, faz com que você seja notado. No começo, o talento o separa do restante do grupo. Ele lhe dá uma vantagem inicial sobre os outros. Por essa razão, o talento natural é uma das maiores dádivas da vida. Mas a vantagem que ele dá dura pouco. O compositor Irving Berlin entendeu esta verdade quando disse: "A pior coisa do sucesso é que você tem de continuar a ser um sucesso. Talento é só um ponto de partida no negócio. Você tem de continuar a trabalhar esse talento." Muitas pessoas talentosas que começam com uma vantagem sobre os outros perdem essa vantagem porque se apoiam em seu talento, em vez de desenvolvê-lo. Elas supõem que só o talento irá mantê-las à frente. Não percebem a verdade. Se elas simplesmente levantarem voo, os outros logo passarão voando por elas. Talento é mais comum do que se imaginam. Stephen King, autor de grandes sucessos de venda, afirma que talento é mais barato que sal. O que separa a pessoa talentosa da bem-sucedida é muito trabalho duro. É claro que mais do que simplesmente talento é necessário para alguém que queira alcançar o sucesso. Você tem o que é preciso?
Então, o que é preciso para ter sucesso? Qual o caminho? Qualquer pessoa pode ser bem-sucedida? E onde o talento se encaixa? Eis aquilo em que acredito. 1. Todos têm talento. As pessoas têm o mesmo valor, mas não o mesmo talento. Algumas pessoas parecem ser abençoadas com muitos talentos. A maioria de nós tem menos habilidades. Mas saiba disso, todos temos algo que podemos fazer bem. Em seu livro Agora Descubra Seus Pontos Fortes, de Marcus Buckingham e Donald Clifton, afirmam que toda pessoa é capaz de fazer algo melhor do que as 10.000 pessoas ao lado. E eles sustentam essa afirmação com uma pesquisa sólida. Chamam esta área de zona de pontos fortes e incentivam todos a descobrirem esta área e aproveitá-la ao máximo. Não importa até onde você está ciente de suas habilidades, como se sente com relação a si mesmo, ou se já alcançou o sucesso antes. Você tem talento e pode desenvolver esse talento. 2. Se eu lhe perguntasse quem teria mais sucesso, a pessoa que confia somente no talento que tem ou a pessoa que percebe seu talento e o desenvolve, a resposta seria óbvia. Então, vou lhe fazer esta pergunta. Por que a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo tendo como foco fortalecer seus pontos fracos? Uma coisa que ensino às pessoas em minhas conferências é parar de trabalhar seus pontos fracos e começar a trabalhar seus pontos fortes. Com isso, eu me refiro a habilidades e não às questões de atitude ou caráter, que devem ser discutidas. Tenho observado que as pessoas podem aumentar somente em 2 pontos, em uma escala de 1 a 10, suas habilidades em uma área. Por exemplo, se seu talento natural em uma área for nota 4, com muito trabalho você poderá atingir uma nota 6. Em outras palavras, você pode até deixar de ficar um pouco abaixo da média e chegar a ficar um pouco acima da média. Mas digamos que você encontre uma área em que sua nota seja 7. Você tem o potencial de atingir uma nota 9, se essa for sua melhor área de pontos fortes e se você trabalhar fora do comum. Isso o ajuda a passar de 1 em 10.000 para 1 em 100.000 em termos de talento, mas só se você fizer as outras coisas necessárias para maximizar seu talento. 3. Qualquer pessoa pode fazer escolhas que agregarão valor ao talento. Resta ainda a pergunta: o que cria a eficiência que Peter Drucker diz ser necessária para converter talento em resultados? A resposta está nas escolhas que você faz. As escolhas importantes que você faz, com exceção do talento que você já tem, irão distingui-lo dos outros que têm somente talento. William Jennings, orador e advogado e líder político, afirmou: o destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo que se espera, mas algo a ser alcançado. Descobri 13 escolhas importantes que podem ser feitas para maximizar o talento de qualquer pessoa. São elas: 1. Acreditar estimula seu talento. 2. A paixão fortalece seu talento. 3. A iniciativa põe seu talento em ação. 4. O foco direciona seu talento. 5. A preparação posiciona seu talento. 6. A prática aguça seu talento. 7. A perseverança sustenta seu talento. 8.
A coragem testa seu talento. 9. Ser receptivo ao ensino expande seu talento. 10. O caráter protege seu talento. 11. Os relacionamentos influenciam seu talento. 12. A responsabilidade fortalece seu talento. E 13. O trabalho em equipe multiplica seu talento. Faça essas escolhas e você poderá se tornar uma pessoa com talento extra. Se tiver talento, você será autônomo. Se tiver talento extra, você se sobressairá. Você pode fazer. Acredito que as ideias neste livro poderão ajudá-lo. Talento não é tudo. Foi inspirado por algo que aconteceu comigo em 2004. O técnico Jim Tressel convidou-me para dar uma palestra para o time de futebol americano da Ohio State, no final de semana em que eles jogaram em Michigan. Para mim, era mais do que um compromisso de dar uma palestra. Era um sonho se tornando realidade. Cresci em Ohio e a vida inteira fui fã dos Buckeyes. O técnico Tressel havia lido meu livro Today Matters. Uma vez que seus jogadores eram muito jovens e ele queria ensiná-los a manter o foco na temporada de futebol americano de 2004, a equipe estudou o livro durante o ano. Tressel queria que eu falasse para a equipe no último e mais importante jogo de sua programação regular durante a temporada. Foi uma experiência inesquecível. Dei a palestra para os Buckeyes e na sexta-feira à noite fui com eles para o estádio no sábado e fui ao vestiário deles, onde vi um relógio que fazia a contagem regressiva para o jogo em Michigan, que também dizia: hoje é importante. Poderia ficar melhor. Sim? Sim. O técnico Tressel virou-se para mim enquanto ainda estávamos no vestiário e disse: John, você e eu lideramos a equipe no campo. Diante de 100.000 fãs aos gritos, corremos para o campo. Nunca me esqueci daquele momento. Poderia ficar melhor? Sim. Fiquei na linha lateral o jogo inteiro. E as coisas ficaram ainda melhores. O Ohio State venceu. Como isso se relaciona com talento não é tudo? Antes de minha visita, Tressel havia enviado para mim algumas informações sobre o futebol americano da Ohio State, para ajudar-me em minha preparação. Um dos itens era The Winner's Manual, o Manual do Vencedor, que incluía um artigo intitulado Coisas que não exigem talento. O artigo enfatizava que características como pontualidade, esforço, paciência e altruísmo eram importantes para o programa de futebol americano da OSU. Nenhuma dessas coisas exigia talento algum. O técnico Tressel contou-me que ele e sua equipe estavam tentando ajudar seus talentosos jogadores a perceberem que somente o talento deles não era suficiente. Gostei do artigo e pensei que, se escrevesse um livro sobre o assunto, ele poderia ajudar muitas pessoas. Veja, as pessoas que negligenciam fazer escolhas certas para liberar e maximizar seu talento constantemente têm um desempenho inferior. Seu talento permite que elas sobressaiam, mas suas escolhas erradas fazem-nas estacionar. Os amigos, familiares, técnicos e chefes dessas pessoas veem seu talento, mas se perguntam por que elas tantas vezes ficam aquém das expectativas. Seu talento dá-lhes a oportunidade, mas suas escolhas erradas fecham as portas. O talento é um fato, mas você tem de obter sucesso. Em contrapartida,
Pessoas com talento extra chegam o mais humanamente possível perto de atingir seu potencial. Seu desempenho frequentemente é superior. Os outros veem o talento delas e se surpreendem com o fato de que sempre superam expectativas. O talento dessas pessoas lhes dá a oportunidade e suas escolhas certas abrem as portas para um sucesso ainda maior. A vida é uma questão de escolhas, e toda escolha que você faz é o que faz você. O que você fará por sua carreira? Com quem você se casará? Onde você morará? Até aonde você irá em seus estudos? O que você fará com o dia de hoje? Mas uma das escolhas mais importantes que você fará é quem você vai se tornar. A vida não é simplesmente uma questão de conseguir e jogar uma boa carta, como em um jogo. Aquilo com o que você começa não depende de você. Talento é algo dado por Deus. A vida é jogar a carta que você manejou bem. Isso é determinado por suas escolhas. Talento mais escolhas certas igual uma pessoa com talento extra. As pessoas com talento extra são as que maximizam seu talento, alcançam seu potencial e cumprem seu destino. Eu estava lendo um livro do Dr. Seuss para meus netos intitulado Os lugares aonde você irá. Nele descobri uma verdade maravilhosa. Dizia: você tem cérebro na cabeça, você tem pés nos sapatos, você pode caminhar na direção que mais gostar. Acredito nisso de todo o meu coração. Oro para que talento não é tudo, ajude você a caminhar na direção certa e fazer escolhas certas que lhe permitam tornar-se uma pessoa com talento extra, construir o alicerce de suas habilidades e viver a vida ao máximo.